pessoal, vamos lá para a nossa última aula sobre o período realista naturalista, né? Ufa, é muita coisa, muito assunto, mas a minha ideia era dividir isso em vídeos justamente para não ficar um videozão gigante de 1 hora, 2 horas de duração, né? Melhor fazer assim em partes. E agora eu vou falar dos demais escritores, né? Eu dei um foco bastante grande na última aula para o Machado de Assis, devido à sua relevância na nossa literatura, né? Na nossa cultura brasileira, mas é claro, ele não é o único escritor do período realista e naturalista. Aliás, eu vou comentar sobre o naturalismo nessa aula. Então a gente precisa agora falar um pouco das outras figuras fundamentais, fazer um resumo aqui, tá, desses grandes escritores para a gente ter um panorama mais bacana do que é a literatura do período do realismo e do naturalismo no Brasil, tudo bem? O primeiro dos autores que eu vou comentar é Raul Pompeia, tá? Raul Pompeia, ele é um autor que publicou apenas 4 romances, tá? Mas apesar disso, seus romances, especialmente o Ateneu, se transformaram em referenciais do período, tá? A gente pode dizer que a obra dele fica entre o realismo e o que nós vamos chamar de naturalismo, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Sendo considerado por muitos também uma obra impressionista. O impressionismo é um período artístico mundial, tá? E que eu vou comentar quando a gente falar a respeito do simbolismo também e tal. Bom, a obra mais importante dele se chama O Ateneu. É um romance de teor autobiográfico, tá? Ele cria personagens, tá, gente? Ele não fala dele em si, mas os eventos que ocorrem no Ateneu têm um certo paralelo com a vida do Raul Pompeia, tá? Ele coloca ali na história personagens que se relacionam com figuras que ele conheceu e que ele viveu na sua vida, tá? Há uma grande crítica ali ao sistema educacional do momento, tá? Uma crítica ao sistema educacional de uma maneira universal, como que funciona a educação de jovens naquele período. O Ateneu é o nome de uma escola na qual você vai ter o protagonista, o menino, é um internato, né? As crianças vivem naquela escola e a partir da simbologia de uma figura opressora, que é o Aristarco, né? Que ele é o símbolo da rigidez, do autoritarismo e da corrupção. Ele não simboliza apenas as pessoas autoritárias, mas também o próprio Estado, governos ou qualquer figura de autoridade que tenta controlar e impedir você de viver a sua liberdade, né? A partir de figuras como ele, de vários outros personagens que são caricaturas, ele faz um retrato de um microverso, né, de um universo pequeno, que é o da escola, mas que reflete um universo muito maior da vida das pessoas em sociedade, né? Inclusive trazendo aí uma reflexão sobre os relacionamentos ainda na infância dentre jovens homens, tá? Que é uma coisa rara da gente ver, mas que essa literatura do período realista e naturalista principalmente vai trazer para a discussão, né? Que são relacionamentos diferentes daqueles relacionamentos tradicionais entre os relacionamentos heterossexuais, né? Que são parte da sociedade tradicionalista. A gente vai ter aí uma insinuação de um relacionamento entre 2 meninos dessa escola. E isso também é trabalhado como parte de um contexto maior de crítica dessa sociedade e da decadência dos valores da sociedade durante o Segundo Reinado. Então, diferente do Machado de Assis, né, ele critica não apenas a sociedade, mas todo o contexto, inclusive político, nesse momento, tá? Uma outra escritora que tem aí um tom realista, com um pezinho no romantismo, tá? É a Albertina Berta, tá? A Albertina Berta, ela é uma daquelas escritoras que, apesar de ser muito importante, muito significativa, acabou sendo deixada um pouco de lado e está sendo recuperada aos poucos na nossa cultura e nas nossas artes, né? Ela é uma figura fundamental do início do feminismo no Brasil, tá? Ela defendeu o voto feminino e a criação de uma academia feminina de letras, uma academia que se opusesse à Academia Brasileira de Letras, que não aceitava mulheres. Tá? Então ela propôs que se criasse uma academia exclusiva para as mulheres. Já que não querem deixar a mulher entrar na Academia Brasileira de Letras, vamos lá criar a nossa. Tá? Ela se tornou uma figura bastante singular. Tá? Os seus romances, por exemplo,
tem um traço de romantismo, um romantismo até idealizado, até um pouco sentimentalista, mas com uma característica que foge totalmente do romantismo brasileiro, que é o teor erótico, que é uma coisa que, na verdade, traz também uma enorme ousadia por parte da Albertina Berta. Por quê? Porque não é algo que mulheres devessem falar. Tá? Naquele contexto em que as mulheres deveriam seguir uma série de normas e padrões da sociedade, uma mulher fazer um romance romântico com teor erótico é uma coisa que chama tanto atenção que ela chegou a ser condenada por um grupo chamado Liga das Senhoras Católicas. E a leitura desse romance foi proibida nessas famílias mais conservadoras, mais tradicionalistas, tá? Vejam, se você for, como eu falei numa outra aula, se você for ler esses romances, você vai ver que não tem nada demais. Não é nada assim. Hoje a gente vê aí na internet, na televisão, coisas muito mais fortes do que qualquer coisa que aparece nesses romances. Mas para aquele contexto, para aquela época, era um escândalo. Uma mulher falando de sexo, meu Deus. Na verdade, basicamente, os casais das obras dela terminavam juntos e faziam amor. É uma coisa boba, mas para aquela época era uma verdadeira ofensa uma mulher agir dessa forma, escrever sobre isso, né? Ela faz uso de técnicas como a introspecção, o personagem voltar-se para dentro de si, analisar seus próprios sentimentos. E aí você vai ter momentos em que o personagem faz monólogos interiores, que é quando a pessoa fala consigo mesma, né? Você tem um relato sobre o que ela está pensando e ela está debatendo consigo mesma, tá? Você tem o trabalho do fluxo de consciência, que é aquela ideia de deixar as coisas irem acontecendo de acordo com a reflexão, com o pensamento do personagem, sem uma ordem cronológica, tal, que aparece um pouco também lá no Machado de Assis, né? No Memórias Póstumas de Brás Cubas e tal. E ela usa também a referência de algumas escritas particulares, como é o caso dos diários, né? São textos escritos pela pessoa para si mesma, né? E esse tipo de escrita aparece também nas obras dela, sempre para voltar para esse universo da intimidade. Tá? Mas essa intimidade reflete uma série de questões maiores que envolvem os próprios preconceitos sofridos pelas mulheres na sociedade brasileira do século XIX. Tá? O romance mais famoso dela é justamente o primeiro, chamado Exaltação, que foi esse que gerou polêmica por conta dela reconhecer que mulheres são seres humanos e fazem sexo. Então, naturalismo. Então a gente viu aí os principais escritores do realismo, né? E agora eu queria comentar um pouquinho sobre o naturalismo. Naturalismo é uma escola literária que traz em si, no seu fundamento, a radicalização do determinismo positivista. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ideia radical de que o ser humano é fruto do meio. Na verdade, nos romances naturalistas, o ser humano não tem vontade própria. Todo o seu comportamento, todas as suas atitudes são moldados pela sociedade da qual ele faz parte. Então, se o ser humano é criminoso, é porque a sociedade o tornou um criminoso. Se o ser humano é sujo, é porque a sociedade o tornou sujo. Tudo é única e exclusivamente fruto do universo do qual o ser humano faz parte. É claro que na época, né, isso era uma tese científica da época, tá? Uma tese baseada em reflexões de autores importantes, que existem inclusive até hoje referências a respeito deles, tá? Mas é importante a gente deixar bastante claro que nos dias de hoje, é claro, a gente não tem essa visão. Existem, na verdade, argumentos que mostram que o ser humano tem tanto uma influência do meio no qual ele vive, quanto uma influência da biologia, da genética, de vários outros fatores que moldam o comportamento humano. Mas os deterministas positivistas acreditavam que o ser humano era determinado apenas pelo meio. E isso é a base da literatura naturalista, tá? Que por isso, inclusive, vai ser muito científica, a ponto de usar termos científicos ao longo do texto, tá? E toda a literatura naturalista é uma análise do comportamento humano, como ele se submete às leis naturais e científicas. O ser humano não tem livre-arbítrio, ele não decide, ele não age
pela sua vontade. Ele é fruto do evolucionismo, da evolução das espécies. Então o ser humano muitas vezes é por instinto, tá? Ele tem instintos básicos, né, ligados ao sexo, à comida e etc. Ele é fruto da sua hereditariedade, até aí uns conceitos que são extremamente preconceituosos, se a gente lê com o olhar do dia de hoje, né? Que é aquela ideia de que se o cara é filho, por exemplo, de um bandido, ele tem o sangue de bandido e isso vai passar ao longo do tempo, né? Umas coisas que são completamente absurdas para nós, mas na época eram consideradas ciência, né? E um dos referenciais dessa literatura é o Émile Zola, tá? Crítico ferrenho da opressão dos trabalhadores com sua obra famigerada Germinal. E o Germinal, né, se tornou fundamento do naturalismo, e no Brasil nós temos como principal escritor do naturalismo o Aloísio Azevedo, tá? O Aloísio Azevedo, ele escreveu romances de todo tipo, tá? Romântico, naturalista, tal. Mas ele ficou conhecido principalmente pelo naturalismo, tá? Por ter escrito inclusive o primeiro romance naturalista do Brasil, chamado O Mulato. E o nome não é à toa, tá? Ele era defensor do abolicionismo. Ele era um dos abolicionistas brasileiros, que queria o fim da escravidão dos negros, tá? Por isso, muitas vezes nos romances dele, vão aparecer temas como o preconceito racial, a corrupção da igreja, que também é criticada lá no realismo, mas aqui vai aparecer com muito mais força, tá? E todo o trabalho dele envolve essa crítica social. A obra mais famosa do Luiz Azevedo é, obviamente, O Cortiço, tá? O Cortiço é uma obra que retrata, como o próprio nome diz, uma comunidade, um cortiço, uma comunidade de gente muito pobre, muito simples. Aliás, a maior parte do naturalismo vai ser um relato da vida de pessoas muito pobres e até miseráveis, tá? Para fazer uma análise mesmo, como se fosse uma tese, um estudo científico do comportamento dessas pessoas, tá? E a gente pode até dizer que esses personagens, eles são tão estereotipados, tão sem características próprias, né, porque eles não têm vontade própria, eles agem de acordo com o impulso, com o meio, etc., que a gente pode dizer que o personagem principal é o próprio cortiço, é o ambiente, é o lugar cheio de seres que muitas vezes são comparados a animais, tá? Vocês vão ler o texto o tempo todo, ele faz uma reflexão a respeito de como o comportamento dessas pessoas lembra o comportamento de animais, o que pode soar muito ruim para nós hoje, mas na verdade é uma visão que o Aloísio Azevedo tem, que tem como objetivo também nos fazer pensar sobre as condições de vida dessas pessoas mais pobres, como se a gente dissesse assim, veja, nós excluímos tanto essas pessoas que elas passaram a agir como animais, né? Então se você vê lá uma comparação de uma pessoa com um animal sujo, que come lixo, etc., você pode pensar, nossa, que horror, ele está falando isso só porque o cara é pobre, né? Isso é uma coisa horrível. É horrível para nós, mas no contexto dele, isso era uma forma dele dizer, olha o que vocês fizeram, vocês levaram as pessoas a este ponto, porque o ser humano se comporta de acordo com o meio no qual ele vive. Então, se você o coloca numa posição de exclusão social tão grande, que ele é obrigado a agir como um animal, ele vai agir como um animal, tá? Isso é o determinismo da obra do Aloísio Azevedo. E é claro, a partir daí ele está fazendo uma grande crítica ao capitalismo, à exploração das pessoas mais pobres, né, que não têm condições plenas de vida, certo? Aí nós encontramos também a obra da Júlia Lopes de Almeida, tá? Que tem, parte da obra dela tem características realistas e características também naturalistas. Ela é um fato bastante curioso, tá? Da nossa cultura, da nossa sociedade. Por quê? Porque ela é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Mas por conta do machismo da época, né, que não aceitava mulheres, eu falei para vocês, né, que não eram aceitas mulheres na Academia Brasileira de Letras, tanto que a Albertina Berta queria fundar uma academia só de mulheres, a Júlia Lopes não pôde assumir. A cadeira que seria dela ficou com o marido dela. Então, se você vê os fundadores da Academia Brasileira de Letras, um dos fundadores, na verdade, não está lá por mérito próprio. Ele era poeta, mas não estava lá por mérito próprio. Estava lá no lugar da Júlia Lopes de Almeida, que deveria ser a pessoa, mas não era adequado a mulheres da época assumir esse tipo de posição, tá? É o fruto do preconceito daquele momento, certo?
Ela é uma autora bastante prolífica, ela escreveu 15 romances, mas infelizmente essa posição de ter sido deixada para trás pelo marido dentro da Academia Brasileira de Letras, a levou a ser quase esquecida. Só mais recentemente as obras dela foram recuperadas, foram trabalhadas e estão sendo estudadas até hoje. Boa parte dos romances que ela escreve são romances urbanos, que tem alguns traços históricos e fazem uma reflexão sobre a nossa sociedade, especialmente sobre o espaço dado às mulheres dentro da nossa sociedade, tá? E ela tem uma grande preocupação com a decadência da sociedade, das famílias, dos comerciantes, especialmente o pessoal das famílias ligadas ao café, que são o ponto fundamental do seu romance A Falência, que o próprio nome deixa bem claro, né? É a falência de uma família que vive do café. E essa falência leva as próprias pessoas a terem uma falência moral. É que eu falei, né? Naturalismo. O meio se reflete, o comportamento da pessoa reflete o meio. Então as pessoas vão à falência, perdem dinheiro e vão aos poucos perdendo também características morais, éticas e etc. Porque elas são frutos do meio, tá? E é importante deixar claro também que apesar dela ser uma pessoa progressista, de ter uma visão libertadora em relação às mulheres e tal, em muitas das suas obras você vai encontrar defesas de posturas racistas e até da escravidão, tá? Isso não diminui a importância e o valor dela enquanto figura literária, mas é importante chamar atenção para isso, por quê? Porque você vai ler uma romance dela e vai ver como ela trata as figuras, né, dos negros e dos escravos, e você vai ver que é uma forma muito ruim de lidar com essas pessoas, para dizer o mínimo, né? Uma forma desumanizada de lidar. Mas é o comum da época, na verdade. Muitos dos escritores que nós vemos, eles têm, na verdade, uma postura que não é o senso comum, né? Uma postura contrária ao que todo mundo pensa. Ela está inserida nesse contexto. Apesar dela defender a liberdade do comportamento da vida das mulheres, em relação aos negros a coisa não é exatamente a mesma, tá? Por outro lado, nós temos Adolfo Caminha. Adolfo Caminha, que não é Pedro do Pero Vaz de Caminha, talvez os dois estejam doentes, né? Por isso eles estão de caminha. Enfim, ele é autor de O Bom Crioulo, tá? O nome é irônico, tá, gente? O nome é irônico, é aquela ideia de que existe, é um preconceito, né? Tem o bom crioulo, o bom negro, que é aquele cara que tem características que o distanciam do negro rebelde, do negro fujão. Ele tá fazendo uma crítica, tá, nesse título, uma reflexão que já se mostra no próprio título a sua importância. E temos aí, tá, o primeiro exemplar da nossa literatura brasileira, e alguns acham até da literatura mundial nesse momento. A gente tem obras anteriores que tratam do tema, mas não dessa forma como o Adolfo Caminha faz, tá? Primeiro exemplar moderno de um romance homossexual, tá? Que é uma coisa que é só permitida justamente pelo contexto da literatura desse período, tá? Que está abrindo as portas para reflexão sobre a sociedade. É um amor que é ao mesmo tempo homossexual e interracial, tá? Você tem o Amaro, que é um escravo fugitivo, que fugiu, né, da fazenda, etc., onde ele era escravizado, e acabou sendo aceito como parte da Marinha, tá? Ele entra para a Marinha de Guerra do Brasil. Lá na Marinha, ele se apaixona por um jovem chamado Aleixo. E o Aleixo é branco e de olhos azuis. Então vejam, você tem aí a contraposição, né, entre o relacionamento homossexual e heterossexual, porque o Aleixo tem um envolvimento com uma mulher chamada Dona Carolina, então você tem essa contraposição, né? E você tem também a questão de grupos raciais diferentes, de um negro se relacionando com um branco, tá? E aí o Amaro vai ter crises de ciúmes, vai se tornar extremamente violento em relação ao Aleixo. E é claro, não vou contar mais para não dar spoiler, depois se vocês quiserem ler, vão atrás, tá? Mas é uma obra que é muito famosa pelo seu erotismo, erotismo homossexual no século XIX. Ele é extremamente inovador nesse sentido, tá? E traz, claro, um tema polêmico pra caramba até os dias de hoje, que é a homossexualidade dentro do ambiente militar, tá?
Ele trata isso com bastante clareza dentro do livro. Se você levar em consideração que é uma obra do século XIX, até surpreende você ver como ele relata de maneira franca e aberta sobre esse relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo dentro do contexto do universo do militar da Marinha. Bom, pessoal, é isso. Finalmente terminamos as nossas aulas sobre o realismo, tá? Eu tentei ser o mais completo possível. Não é fácil, são muitos autores, agora vai ser sempre assim. São muitos autores, muitos temas. Eu gostaria de me aprofundar em cada um deles, ler um trechinho de uma obra ou outra, mas infelizmente a gente não tem tempo suficiente para isso e também não adianta eu fazer 25 vídeos de 20 minutos, vocês não vão acompanhar porque é muita coisa, vocês têm outras coisas para fazer, mas enfim, espero que com o panorama geral que eu dei a respeito desse período literário, vocês consigam ter uma noção mais clara e mais profunda de como a sociedade mudou no século XVIII para o século XIX. O século XIX foi um século de muitas mudanças políticas, sociais e filosóficas, tá? E a gente precisa entender isso de maneira bem clara para entender inclusive como nós vivemos hoje. O reflexo da nossa sociedade está ali nas obras do Machado de Assis, nas obras do Adolfo Caminha, do Raul Pompeia, da Albertina Berta. Você vê vários temas que aparecem ali, que eu comentei ao longo dessas aulas, aparecendo até hoje no nosso cotidiano. Nós temos uma sociedade que é organizada a partir do modelo clássico da colonização e do escravagismo. E essa mudança do fim da colonização e depois do fim da monarquia para a república e também do fim da escravidão é uma mudança social enorme para um país como o nosso, tá? Para o mundo em si, mas para um país como o nosso principalmente. Mas as bases da nossa estrutura social, que é muitas vezes racista, machista, etc., está ali e é reconhecível nesses romances de crítica social, de reflexão sobre a sociedade. Então eu espero que isso seja bastante útil para vocês não apenas fazerem os exercícios e atividades, mas também para pensar um pouco sobre o contexto sociocultural e político que nós vivemos até os dias de hoje. Beleza, pessoal? Obrigado pela assistência de vocês, por vocês me assistirem, né? E espero que a gente se encontre na próxima aula para falar aí de algum outro tema importante. Beleza? Obrigado e é nóis. Falou!